Oi, Touro! Como você tá? Parabéns! Mais uma revolução solar para os taurinos. Sejam muito bem-vindos ao canal da Lunati Castro. Eu sou Mayra Borghetti, idealizadora do canal, idealizadora aqui dos processos, das previsões, dos conteúdos, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram e nas outras plataformas também. Gente, essa leitura é uma leitura bônus, é uma leitura de previsão para esse novo ciclo para os taurinos. Eu sempre falo que é para quem tem sol em touro, obviamente, quem tá fazendo aniversário, mas se você tem aí muitos planetas em touro e não necessariamente o sol, pode vir também, ver se você tem mensagens importantes para você aqui, tá? Toda previsão bônus é uma previsão também da gente entender facilidades e distanciamentos, dificuldades dessa jornada em várias áreas. Por isso se achegue, tá? Compartilhe esse vídeo com seus outros amigos taurinos e vamos ver como esse novo ciclo se apresenta. Eu vou começar esse vídeo hoje com um orixá, pra gente entender principalmente, em primeiro lugar, quem é que tá chegando, né? Quem que tá regendo esse ciclo de vocês. E aí vem aqui, ó, os marinheiros. Marinheiros é uma linha de trabalho dentro da Umbanda, tá? Não é um orixá, é um mensageiro. São mensageiros dessas curas, desses trabalhos. Olhem que bonito isso, marinheiros. Limpeza e harmonia. Promova uma limpeza em suas emoções e haja diretamente na essência do que causa a dor e a angústia. É das águas que a vida surge e são elas que limpam tudo. Tome um banho de mar, se possível, pedindo essa limpeza. Procure o equilíbrio e a harmonia em todas as áreas da sua vida. Lindo, Touro! Começamos bem, hein? Começamos bem. A energia dos marinheiros é uma energia de limpeza, é uma energia de fluxo, tem muita conexão com as águas, então com o Iemanjá. A gente já começa uma leitura aqui, já muito forte, olhando para suas emoções. Olhando para esses lugares onde você pode ter se aprisionado, se fixado, e que na verdade agora pode estar travando o seu movimento. Isso é natural do signo de Touro. Então, antes de eu jogar aqui o tarô, vamos pensar um pouquinho nesse signo? Touro é o ápice da primavera astrológica. A gente fala de Touro quando tá falando desse momento em que lá em Áries iniciou a primavera astrológica e Touro é esse momento fixo da primavera. Então é um momento onde tem flores, é um momento onde tem frutos. E por que primavera astrológica? Porque a gente tá pensando lá no hemisfério norte, né? Aqui a gente tá no ápice do outono. Touro vai representar tudo isso que é da primavera, que é seguro, que é próspero. A prosperidade é muito tema de Touro, o gerenciamento dos frutos, a beleza das árvores. É um signo fixo, de terra. Então, de todos os signos, esse é o mais enrijecido. É aquele que tem as suas ideias e se estrutura naquilo. É uma montanha, né? E é regido pela grande Vênus, a deusa Afrodite, a deusa dos amores, dos afetos, dos bons encontros. Então, quando a gente tem essa movimentação, né, no mapa, quando a gente tem uma ativação de Touro, a gente está ativando aquilo que dá estrutura, que dá prosperidade, que dá suporte, mas que se aterra. Percebe? Essa é a energia de vocês. Então, quando o marinheiro chega aqui, começando a leitura de vocês e pedindo limpeza, confiar na limpeza, deixar que as águas tragam limpeza, ele já está dizendo, olha, tem coisas que nesse novo ciclo não dá para carregar mais junto com vocês porque vocês estão aterrados em areia movediça. Estão aterrados em solos que não são nutridores. Então vamos limpar isso. Vamos limpar, vamos ver como é que o tarô apresenta esse novo ciclo para vocês. Muito bom, muito bom. Vamos lá.
Ó, o que a gente tem aqui já de primeira? Esse novo ciclo vem na energia da carta da sacerdotisa com um rei de ouros, touro. Assim, muito bonito, muito bom, inclusive. Sacerdotisa com rei de ouros. O rei de ouros é o rei dos bens, das estruturas, das dinâmicas materiais. Ele é a figura de maior autoridade quando se trata da vida concreta, do gerenciamento das coisas, da parte mais administrativa da vida. Só que ele vem como uma sacerdotisa, e a sacerdotisa representa justamente essa busca ao sagrado, essa busca ao divino, né? A sacerdotisa é uma freira, é aquela que esconde, a senhora dos mistérios, ela esconde o que há de mais puro e mais sagrado em prol desse divino, né? Então, esse é um ciclo que se inicia com uma energia muito forte de vocês priorizando se ocultar um pouquinho, se fechar um pouquinho, não tá tanto em rolês, em festas, em coisas que possam fazer com que vocês acabem gastando excessivamente, se envolvendo em dinâmicas que não são muito saudáveis. Existe um movimento de introspecção para melhor gerenciamento da vida prática. Rotina, alimentação, dinheiro, investimento. Sabe, touro, é como se aquele estivesse dizendo, olha, esse novo ciclo, ele é muito positivo para que você olhe para suas questões mais internas, mais pessoais, mais maduras também. É como se, de um certo modo, esse ciclo abençoasse que você olhasse mais para sua rotina, para a academia, para a alimentação, para os seus hobbies e menos para o happy hour. Ah, mas o happy hour é tão gostoso. Eu tô com vocês nesta, tem ascendente Sagitário. Mas aqui é como se ele estivesse dizendo, esse ciclo, olhe um pouquinho mais para dentro. O que tá próspero, o que é a energia para esse ciclo, é que você olhe um pouco mais para dentro. Porque olhar de maneira interna, né, ter esse foco interno, vai auxiliar com que você possa estar num lugar de maior autoridade sobre os seus recursos e principalmente sobre você mesmo. É o famoso garantir segurança interna, tá? Adorei, mas isso pode deixar com que as coisas fiquem um pouco mais introspectivas, um pouco mais fechadinhos. Então só lembra de balizar isso, tá? Para que você não acabe cedendo a um certo nível de carência. Materialmente, touro, eu tenho aqui a carta da morte com 2 de paus. Morte com 2 de paus traz uma movimentação de finalização de uma certa encruzilhada. Eu vou pra cima ou vou pra baixo? Vou pra um lado ou vou pro outro? Esse trabalho, eu aposto nele ou eu tento fazer uma transição de carreira? Eu invisto nessa casa, nesse apartamento ou continuo pagando aluguel? Eu faço isso ou aquilo, né? A encruzilhada, 2 de paus, é muito essa necessidade de escolher um caminho. Então, quando a gente olha pra sua vida material, é como se, touro, esse novo ciclo te desse a oportunidade de resolver essas encruzilhadas que você está se colocando. De bancar ônus e bônus das suas escolhas. E aí, vamos tentar entender isso um pouquinho melhor? Quando a gente pensa em vida, né, principalmente a vida adulta, você que já me assiste aqui, já não é mais uma criança, muito provável, são seus pais que bancam a sua jornada. A vida adulta, ela é composta da gente escolher tanto ônus quanto bônus de cada uma das nossas escolhas, sabe? Ou seja, derrubei tudo aqui nessa gravação hoje. Ou seja, a encruzilhada é quando a gente tá com medo de tomar uma decisão porque a gente não tá ainda com coragem de bancar o ônus. Exemplo, pode ser que nesse novo ciclo você tenha a oportunidade de investir em alguma coisa, de comprar um bem, seja um carro, uma moto, uma casa, mas tá com muito medo do financiamento. Tá com muito medo de investir, percebe? Então você fica naquela encruzilhada. Porque você não tá com coragem de bancar o ônus, a responsabilidade, o pensamento, a preocupação. Esse ciclo, ele tá composto de um cenário muito positivo para findar isso, para finalizar isso, para tomar uma decisão. Eu sempre quis mudar de emprego. Eu sempre quis fazer uma transição de carreira. Só que eu tenho medo dessa nova jornada. Essa daqui que eu não gosto, mas é uma dor conhecida. Eu já sei como lidar com ela. Bom, então ou você solta essa outra possibilidade e lida com isso de uma maneira mais leve, lida com isso de uma maneira mais coerente, ou então você
assume o ônus de se responsabilizar com o novo. E é por isso que ele tá começando essa jornada no olhar para dentro, no olhar para si, no se focar mais, para que você possa fazer decisões mais coerentes com você. Amei. E emocionalmente, olha que lindo, gente. Eu tenho aqui a carta da estrela com 6 de espadas. Estrela com 6 de espadas. Esse é muito bonito porque traz um movimento, carrega um movimento de nutrição do solo, nutrição, limpeza. Olha a carta dos marinheiros aqui, né? Nutrição, vou até tampar só um pouquinho ela, que ela tá nua, né? Nutrição, limpeza, gerenciamento das bases, para que você transicione para uma nova jornada emocional. 6 de espadas. Como se, de um certo modo, aqui, a nível emocional, o movimento mesmo é de mudança, é de limpeza. Aqui a gente entende bastante a carta dos marinheiros. Para quem tem um relacionamento, Touro, esse é um ciclo onde você pode estar tendo que fazer aquelas famosas DRs, sabe? Ir lá, conversar, dizer o que gosta, o que não gosta, alinhar as expectativas, perceber se vocês estão olhando para o mesmo ponto lá na frente. Se você tá solteiro, Touro, você vai precisar olhar para si e questionar: pô, o que tá doendo aqui? O que tá faltando aqui a nível emocional para que eu possa sair desse lugar onde eu tô e ir para um novo? Inclusive, Touro, eu vou deixar em algum lugar desse card a previsão de amor para os próximos 3 meses que eu fiz ali na lua crescente, tá? Eu vou pôr porque aqui tá bem positivo essa leitura de previsão de vocês com o que eu expliquei lá. Então, em algum lugar aqui do card vai aparecer. Porque é muito sobre esse movimento de findar mesmo, de finalizar, de sair do lugar onde está e ir pro novo. Entende? Limpar esse novo. Só que isso só é possível quando a gente observa, quando a gente se fecha um pouquinho do mundano e permite olhar para aquilo que é sagrado em nós. Bonito, Touro. É um ciclo aqui muito de autoconhecimento, muito espirituoso, sabe? Muito de processos terapêuticos, de amadurecimento. Agora, mentalmente, a gente tem um outro tema legal, que é a carta do louco com 4 de paus. Sabe, Touro, quando a gente assume com coragem, com verdade, quem somos e a nossa melhor maneira de gerenciar quem somos, é natural que a gente seja visto de maneira maluca, de maneira imprudente, por não estar mais seguindo os padrões. Mas é que ele tá falando assim, ó, apesar de tudo isso, você tá bem. Quando você se coloca em contato com você vai perceber que vai nascendo em você a coragem para assumir as escolhas, a coragem para se libertar do passado, para limpar as velhas mágoas. E com isso você tem motivação, estrutura, energia para se lançar, para dar um salto de fé em direção àquilo que verdadeiramente te traz uma harmonia pessoal. Essa é a dinâmica da mente. Enquanto no emocional existe um processo de limpeza, de cultivo para acessar uma nova jornada, a mente tá já olhando para essa nova jornada. E isso é muito bom porque aí tem motivação. Aí você tem condições de sustentar o ônus, sabe? Dessas estruturas e avançar. Eu gostei bastante, Touro, gostei bastante. Aí, gente, chegamos aqui na vida espiritual. O que a espiritualidade tá trazendo para Touro nessa nova jornada? Carta do eremita com 8 de copas. Eremita com 8 de copas. Sabe, Touro, a espiritualidade quer que você trabalhe e amadureça o medo do abandono, o medo da solidão, o medo da rejeição. Existe um processo, Touro, aqui muito forte de você ter cobrado de si um certo nível de dinâmicas, de comportamentos, de padrões, para que você pudesse ter algum tipo de domínio sobre quem fica e quem sai da sua vida. Ou até mesmo sobre quem te ama ou quem não te ama, quem te valida ou quem não te valida. E isso foi fazendo com que, de certo modo, você fosse se vendo muito menor do que você é, se infantilizando em algum ponto. O que a espiritualidade quer de você nesse novo ciclo é que você pare de ter medo
das pessoas irem embora. Porque se as pessoas forem embora, o que elas perdem? Não é só você que perde, touro. É elas. Elas perdem uma pessoa responsável, perdem uma pessoa dinâmica, uma pessoa que tá com coragem de olhar para o futuro. Percebe? Conseguir amadurecer emocionalmente, touro, vai garantir maior recurso emocional. Maior recurso emocional. Isso é tão positivo, porque te tira de lugares de dor, te coloca em avanços pessoais, faz com que você se sinta seguro para bancar suas escolhas. Entende, touro? Aqui é aquele movimento de, apesar de tudo que me aconteceu, eu me permito ser feliz, eu me permito ser protagonista, eu me permito focar nos meus recursos, nas minhas estruturas, limpando o que já não serve mais, limpando o que faz com que eu acabe deprimindo ou me conectando com o que não funciona. Gostaram? Eu adorei. Vamos aqui pro conselho, touro. Vou fazer um conselho para cada uma das áreas. Conselho pra você, carta da Torre. Eu adoro, touro, porque a carta da Torre é uma carta de rompimento, destruição, é um raio que cai do nada e acaba realmente desestruturando aquela estrutura, aquela torre. Quando a carta da Torre aparece como conselho, ele tá dizendo, você tá apegado a escombros. Você tá apegado a escombros de algo que já aconteceu, bom ou ruim. Rompe com isso. Rompe com o passado. Limpa, né? Limpa. Carta dos marinheiros. Limpa. Porque isso vai fazer com que você tenha força pro novo. Já quando a gente olha a nível material, sai a carta da Roda da Fortuna. E essa é uma carta que vai dizer muito sobre permitir com que a vida faça o trabalho dela, né? A Roda da Fortuna é a mão do destino. Quando ele vem como conselho, é como se ele estivesse dizendo, olha, vai ter dificuldades à frente, mas também vai ter facilidades. E daqui a pouco vai ter outra escolha, outra dificuldade, outra facilidade. Porque a roda da vida gira. Você querendo ou não, como diz Cazuza, o tempo não para. Então aceita lidar com o fluxo dele, sabe? E assim você também não fica tão dividido, tão nessa encruzilhada. Quando a gente observa a nível emocional, vem a carta do julgamento, né? A carta do julgamento é uma carta de expansão de consciência, uma carta de reflexão, uma carta de visão do alto, de diálogo direto com os anjos. Então, touro, quando o julgamento aparece a nível emocional, há uma necessidade de expansão de consciência sobre as suas dores. E aí isso pode ser terapia, pode ser processos espirituais, rituais. É um trabalho de observação com uma certa perspectiva maior para que se possa realmente entender novos caminhos, novas jornadas a nível emocional. Mentalmente vem a carta da sacerdotisa. E eu não disse que existe um movimento seu como previsão de se lançar para o novo, touro? A carta da sacerdotisa aqui é muito sobre esse se lançar precisa ser para dentro. O novo, uma nova forma de agir, uma nova forma de lidar. Não precisa comunicar isso para todo mundo não, touro. Não precisa expor excessivamente. Guarda para você os seus novos sonhos, os seus novos desejos, né? Porque isso vai te ajudar a chegar numa nova jornada, vai te ajudar a entender o que é seu e não o que é do outro. E por fim, a nível espiritual, a carta do mundo. Carta do mundo aqui, touro, é tão positiva porque ela fala sobre... Às vezes a gente fica muito apegado, né, a um único ponto. E aí tem muito medo de perder aquilo. A carta do mundo vem dizendo que, olha, o mundo é muito, mas muito maior do que você conhece. Muito maior do que você conhece. Entende? Às vezes você tá se apegado a alguma coisinha que é deste tamanho. Mas se você tivesse a oportunidade de ver as coisas na sua totalidade, você se daria a oportunidade do novo, das novas possibilidades, de novas trocas, né? De infinitas possibilidades, assim. O medo da rejeição é uma pessoa, sabe? Uma só. Enquanto tem muitas outras pessoas querendo te amar, por um exemplo. Muito bom, gente. Muito bom. Gostaram? Eu vou trazer aqui um versinho da Mari, dos livros da Mari, né? Pra Deus em mim. Vamos ver qual conselho essa deusa traz pra vocês. Visualize sua deusa.
peça a si mesma para enxergar o seu máximo potencial, na melhor versão de si. Matar essa face boazinha demais que acha que nunca é suficiente. Lindo, 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 lindo. Sabe, aqui são 2 versozinhos dela, e o primeiro é sobre visualizar você nesse lugar de deusa, nesse lugar de rei de ouros, né? Observar qual síndrome da impostora, de inferioridade fica aí, que impede com que você veja a sua grandeza. É muito importante que você possa fazer isso, para que você consiga, de um certo modo, se limpar daquilo que não é seu e reconhecer o seu poder. Porque aqui tem muito poder, só que ele tá interiorizado, sabe? Esse mergulho interno, esse silêncio fora para um mergulho interno, para que você possa reconhecer o seu poder, touro, nessa nova jornada. Boa sorte! Gostaram, gente? Comentem aqui embaixo que momento de vida vocês estão vivendo, como estão essas trocas, e não esqueça de compartilhar, de se inscrever nesse canal, é muito importante para mim. E até já! Tchau, tchau!